Olá, sou André Ferraz, dentista, empresário e idealizador do método Pódium 360. Nessa semana eu estou mostrando como aumentar pelo menos 30% da sua tabela de preço sem perder nenhum paciente. O conteúdo que eu dei nas aulas essa semana permite a nós dentistas sermos valorizados por nossas horas de trabalho, tanto emocionalmente, através do sorriso e da gratidão dos nossos pacientes, e também reconhecidos financeiramente, através do aumento da lucratividade em nossos consultórios. Se você, por algum motivo, está assistindo esse vídeo sem ter assistido as duas aulas anteriores, eu recomendo que pause esse vídeo e assista as outras duas. Vai fazer mais sentido o conteúdo dessa aula se você compreender tudo que temos construído desde a primeira aula. E assim vai estar apto a colocar em prática o que eu trouxe para você nessa semana. E realmente desfrutar dos benefícios e resultados que esse conteúdo traz para a sua realidade. E hoje, na nossa terceira e última aula, vou te mostrar um exemplo prático de como fazer de um procedimento simples que poderia ser adiado, ser percebido como uma emergência, a ponto do paciente não só decidir fazer o tratamento e te pagar um bom valor agregado, como também te pedir para que o tratamento seja realizado o mais rápido possível. Você vai ver através dessa aula como o nosso protocolo de vendas funciona na prática e como ele te faz viver o ciclo do valor percebido, onde você entrega mais valor para o paciente e, consequentemente, pode colocar mais preço na sua tabela e, assim, naturalmente ter mais vida, com a liberdade e o controle de fazer o que você quiser. Antes disso, quero aqui registrar minha gratidão por cada comentário enviado para a gente. Está sendo muito gratificante construir essa semana com cada um de vocês. Antes de te mostrar o exemplo prático que eu trouxe, vamos entender algo muito importante para que esse conteúdo realmente faça sentido para você e te ajude a gerar bons resultados. Onde está o seu foco? Está a sua energia. Onde está a sua energia, as coisas acontecem. O nosso cérebro é uma ferramenta extremamente poderosa, mas desde que saibamos usá-lo da forma certa. Pensa aqui comigo. Todos os seres humanos, em geral, não têm um potencial gigante, quase infinito. Por que a maioria constrói histórias medianas? Por que tantos estão passando grandes desafios na vida? Na odontologia, por que ainda tem tantos dentistas atendendo convênio? Por que alguns optam por concurso público por uma questão financeira? Por que muitos precisam dar descontos para fechar tratamentos? Por que isso acontece com tantos colegas? Eu tenho uma sugestão, porque eles foram direcionados a focar em coisas que não ajudam a mudar a resposta dessas perguntas. Por que o Brasil é tido como o país que tem os melhores dentistas do mundo? Eu não sei se você sabia, mas isso é verdade. Porque nós brasileiros somos direcionados a investir o máximo em melhoria técnica. Quantos dentistas você conhece que já fez curso de atualização, aperfeiçoamento ou especialização? Acredito que vários. Segundo a organização do CIOSP 2019, dezenas de milhares de dentistas foram ao congresso. E a maioria buscava o quê? Ou buscava por produtos que melhorassem a sua rotina, ou buscava conteúdos técnicos, teóricos para melhorar a sua performance. E isso é uma atitude louvável, mas infelizmente não permite um reconhecimento e remuneração à altura da competência técnica na maioria dos casos. Analisando as palestras oficiais do Congresso, de aproximadamente 150 palestras, 8 falavam de gestão e marketing. Ok, aprender a organizar e divulgar o nosso trabalho, é válido, mas e aprender a vender com um preço justo? Eu vejo que esse é o grande calcanhar de Aquiles na nossa profissão, e é por isso que me empenhei em ter um protocolo de vendas para fazer de um ótimo cirurgião dentista um profissional reconhecido e valorizado, e claro, muito bem remunerado pela boa odontologia que pratica. Você sabe, tem tantos dentistas excelentes tecnicamente, mas com resultados pequenos, passando por tantos desafios, limitações e dificuldades na rotina odontológica. Uma parte desse entendimento você já teve ao assistir as duas aulas, e agora eu quero te mostrar um exemplo prático para você fazer um Ctrl+C, Ctrl+V no seu consultório. Em odontologia, o melhor exemplo seria um caso clínico. Busque ficar bem atento a todos os detalhes
e buscar reproduzir a essência dos argumentos que são didáticos para você aplicar daqui a pouco. Só recapitulando, na aula 1 eu apresentei o principal fundamento de vendas e odontologia. E para reforçar, vou te dizer de novo, os pacientes não compram pelos seus motivos, eles compram pelos motivos deles. Isso tem que ficar bem claro, porque senão você vai cometer um erro que a maioria das pessoas cometem: apresentar um plano de tratamento, mesmo que seja para executar com os melhores materiais, as melhores técnicas, isso não gera valor. A gente precisa buscar os motivos dos pacientes para que eles comprem e nos valorizem. E na segunda aula eu ensinei 3 passos fundamentados no comportamento humano. Como eu disse, as pessoas têm muito mais aversão à perda do que a predisposição para ganhar. Em outras palavras, o medo faz elas agirem muito mais do que o desejo. Isso é fisiológico. E para que a gente venda mais, temos que aprender a respeitar a natureza das pessoas. E aí, nesse contexto, nós precisamos mostrar o impacto que não fazer o tratamento vai causar na saúde, no bolso, na condição emocional e na rotina do paciente. Hoje, no exemplo prático que eu vou trazer para você, eu vou te mostrar uma estratégia para que esse impacto fique ainda mais claro para o paciente. Na aula 2, eu usei essa estratégia várias vezes com você, para que você entendesse melhor, mas provavelmente passou desapercebido, porque ela é realmente sutil. E hoje eu vou te dar um exemplo e mostrar como fazer seu paciente perceber qualquer consulta como uma sensação de emergência, fazendo com que ele decida fechar com você, pague um preço justo e ainda, por gratidão, te indique para outras pessoas. Então vamos lá ao nosso caso clínico. O nosso paciente didático é o Sr. Paulo, com 34 anos, casado, tem 2 filhos e trabalha numa empresa que vende eletrodomésticos. Descobri que a família é algo importante para o Paulo, que ele gosta de caminhar aos finais de semana e assistir o Campeonato Brasileiro. O caso clínico se trata de uma restauração classe 1 apenas, mais nada. Veja a simplicidade do caso e o que isso pode trazer para o seu consultório de resultados. Eu peço que você pegue o papel e caneta para você anotar a construção dessa ideia. Anota aí: Paulo, 34 anos, casado, 2 filhos, vendedor, gosta de caminhar e assistir futebol. Com essas informações nós vamos construir o plano de tratamento. André, como assim o plano de tratamento? É uma restauração classe 1. Eu sei, só que uma restauração classe 1 custa barato demais se você vendê-la assim. Lembre-se que temos que enfatizar o impacto que não fazer causa na saúde, no bolso, na condição emocional e na rotina do paciente. E agora, para fazer esse exemplo ficar mais real, ainda peço que você imagine que você seja o Paulo. E eu vou te vender uma restauração, ok? Você vai se colocar na condição do paciente. E eu vou direto para a parte da abordagem, tá bom? Eu não vou usar a palavra senhor, porque o Paulo é praticamente da minha idade. Então, valendo! Paulo, você tem uma cárie dentária. A cárie dentária é uma doença infecciosa, você sabia? É muito preocupante esse seu caso. Deixa eu te explicar uma coisa. Nosso dente tem 3 estruturas básicas. Uma mais superficial, que é essa branca que aparece ao sorrir. Uma intermediária e uma mais interna, que é o que muitos chamam de nervinho do dente. Na verdade, nesse nervinho, que a gente chama de polpa, tem a artéria, veia e o nervo. Ou seja, o sangue que passa dentro do seu dente é o mesmo sangue que passa dentro do seu coração. E por que eu estou te falando isso, Paulo? Porque a sua cárie está a 3, no máximo 4 milímetros do seu dente. Você tem noção do que é essa distância? Eu vou te mostrar numa régua. Olha só, a sua infecção está a essa distância do seu nervinho. E se ela avançar 3 ou 4 milímetros, algumas coisas vão acontecer com você. Uma delas é experimentar uma das 10 piores dores que o ser humano pode sentir. Isso mesmo, é quase que insuportável. Eu conheci um homem em Uberlândia que se desesperou com a dor e colocou solução de bateria no dente para acabar com a dor. Paulo, solução de bateria é altamente corrosivo. Ele perdeu o dente e começou a destruir tudo ao redor do dente. Foi horrível a história dele. Imagine você querendo curtir seus filhos no parque depois do expediente, mas sofrendo essa dor terrível. Mas tem mais. Se
Se você decidir tratar do dente no momento dessa dor, terá que fazer um canal. Algo que vai literalmente matar o seu dente e que te custará pelo menos 4 vezes mais do que tratar dessa cárie agora. Mas o problema não é só ficar mais caro. O canal remove a vida do dente. E isso significa que ele nunca mais vai doer. Mas a dor é um sinal vital e nos livra de muita coisa. Se der uma cárie de novo aí, o que é comum, você não vai sentir dor, mas a cárie vai avançar e vai fazer perder o seu dente. Imagine você tendo que ficar sem esse dente, ter que passar por uma cirurgia para extrair o dente e depois ter que fazer uma outra cirurgia para colocar um implante e um outro dente, que no caso seria uma coroa. Em alguns casos, precisa até usar aparelho nessa fase do tratamento. Além do sofrimento, aí prepare o bolso, que será pelo menos 10 vezes mais caro e eu não estou exagerando. Talvez uns 3 mil reais para ter um dente de novo, só que artificial, né? Nunca é igual ao dente de verdade. Paulo, passar por estes procedimentos mais invasivos vai comprometer completamente sua vida. Já viu alguém trabalhar bem, vender e bater metas, tendo uma das 10 piores dores que o ser humano pode sentir? Pode acreditar, serão os piores meses em vendas no seu trabalho. E tem mais, se tiver que fazer a cirurgia, esqueça até de trabalhar. Vai ter que ficar alguns dias de repouso. E isso eu imagino que você não queira, né? Deixar de trabalhar porque está se recuperando de uma cirurgia. E também vai ficar sem a caminhada do final de semana. E eu não posso dizer quanto tempo sem caminhar. Cada caso é um caso e só depois da cirurgia para falar quanto tempo ficaria sem atividade física. Você vai poder assistir ao Campeonato Brasileiro, mas sem tomar uma cervejinha, porque vai estar tomando um remédio que não pode ter a interferência do álcool. E isso vale por pelo menos uma semana. Doutor, mas se eu arriscar uma cervejinha? Você estará arriscando perder tudo que foi feito e se for para consertar é bem mais complicado, porque vai ter que fazer um enxerto ósseo. Imagina, Paulo, tirando um pedaço do seu osso e colocando em outro lugar. Paulo, você não merece ver tudo isso que pode acontecer se você não tratar dessa cárie. Nós precisamos tratar disso urgentemente. Eu vou chamar minha secretária para ela ver um horário mais rápido possível para te agendar e a gente já resolver isso de uma vez por todas. Acredite, o Paulo vai fazer de tudo para marcar essa restauração no dia ou na semana dessa avaliação. Agora eu pergunto para você, quanto você pagaria para fazer uma restauração caso tenha sido indicado logo no início da abordagem através do diagnóstico? E quanto você pagaria depois de uma abordagem dessas? E mais uma pergunta. Qual sentimento você teria em relação a um profissional que te livrou de um monte de coisas que comprometeria seu bolso, sua saúde, sua condição emocional e a sua rotina? E tem mais uma coisa importante. Se você se permitiu se tornar o Paulo nesse exemplo, você também sentiu de alguma forma um impacto que não realizar a restauração. Sabe por quê? Porque o meu cérebro, o seu cérebro e o cérebro do nosso paciente não sabe a diferença do que é real e do que é imaginário. Parece estranho, mas é verdade. A nossa imaginação vira verdade para o nosso cérebro. Existem vários estudos que mostram isso. Um exemplo prático é o do limão. Vou fazer com você, dura alguns segundos. Imagine você agora chegando na sua casa, abrindo a porta da sala e indo em direção à cozinha. Bem na pia, por algum motivo, tem um limão e uma faca. Você decide cortar o limão. Ao cortar o limão, já sente o sumo espirrar aqui na sua mão. E aí você pega metade do limão, olha para ele, coloca um pouco de sal e chupa o limão. Você coloca sal de novo e chupa mais uma vez o limão. E agora para e volta para o nosso vídeo aqui. Percebe que sua boca está salivando mais do que antes? Isso acontece porque o seu cérebro acreditou no que você estava imaginando. Fez sentido? E como fazer isso no caso do paciente? Faça exatamente como eu fiz várias vezes. Use a expressão imagine você. Assim, você vai fazer ele perceber a consulta e tudo o que disser como se fosse uma emergência. E de fato, de alguma forma é. Até porque eu não menti em nada do que eu disse na construção da história. Uma cárie não tratada pode causar tudo aquilo e muito mais. Daria para intensificar ainda mais, criando uma possível situação de septicemia, por exemplo. Que é raro, mas também é uma realidade. Imagine você aplicando esses conceitos, gerando gratidão nos seus pacientes e aumentando 30, 50 ou até mais da sua tabela e vendendo mais ainda. Se
Se parasse aqui, o seu cérebro ia te fazer muito feliz, porque certamente é uma ótima imaginação. Quando você entende o poder do ciclo do valor percebido, você pode trabalhar menos e ganhar mais. E olha só como isso pode acontecer. Eu vou te apresentar um cenário desfavorável para ainda assim você entender o impacto que isso vai causar na sua vida. Vou te explicar através de uma conta super simples. Se você aumentar 30% da sua tabela e perder 30% dos seus pacientes, você vai trabalhar 30% menos e ganhar o mesmo tanto. Só que você vai lucrar muito mais, porque as despesas serão bem menores. Esse é o pior cenário. Acontece que com o nosso método você vai aprender a aumentar o preço e ter muito mais resultados, como foi o caso da Luciana Eponina. Olha aí só o que aconteceu com ela. A gente estava vendendo uma PPR, o par, por R$ 1.400, sendo R$ 700 cada. E aí, com todo o protocolo, toda a nossa dinâmica que a gente mudou aqui no consultório e tudo mais, eu consegui vender nesse mês agora de novembro uma PPR, uma só, a superior, no valor de R$ 4.000. Matematicamente falando, foi um aumento de 572%, com um detalhe importante, para o mesmo público que ela já atendia. O preço de 6 PPR pelo preço de uma. Imagina o quanto de lucro ela teve nesse negócio. Com a prática e com o tempo, você vai aumentar muito mais do que 30% da sua tabela. Eu defendo a ideia que lucratividade é vida, e o ciclo do valor percebido vai te permitir viver a vida que você merece. Mas a melhor parte é que isso pode se tornar verdade mesmo na sua vida. Assim como foi verdade para a Luciana e para vários dentistas que você viu aqui essa semana e vários outros espalhados pelo Brasil. O Protocolo de Vendas Avançado em Odontologia é um curso altamente prático e objetivo. Além dos fundamentos dos pontos mais essenciais de uma venda, tem vídeos práticos separados por procedimento para você vender, por exemplo, uma extração de terceiro molar, um tratamento ortodôntico, um tratamento endodôntico, protocolos sobre implante e vários outros. Além disso, mostro como identificar e quebrar objeções. Você tem noção da importância disso? Vou te explicar com uma frase. Se vender fosse uma prova, as objeções seriam as perguntas. Imagine você fazendo uma prova que já sabia das perguntas antes, bem antes da prova. É quase uma vantagem injusta, mas é isso que vários dentistas estão aprendendo. Aplicando o que está no protocolo, só vai faltar os motivos dos pacientes. Mas eu também já resolvi a forma de você aprender isso nessa oportunidade. E lembra que quando eu te passei o caso clínico do Paulo, no exemplo, eu citei os gostos dele? No protocolo avançado de vendas, criei um bônus com uma sessão exclusiva para te ensinar como descobrir o que o paciente valoriza numa conversa. Com a estratégia que eu vou te ensinar, você vai aprender a identificar as 3 coisas mais importantes para fechar a venda com cada paciente, usando as palavras que para ele, sempre para ele, serão as mais adequadas para o fechamento. E se além de agregar valor para o seu plano de tratamento, você ainda precisa lotar sua agenda, então nem pense 2 vezes antes de entrar nessa turma do protocolo. Nós preparamos um bônus inédito sobre estratégias de captação de pacientes particulares. Eu e a nossa equipe sempre levamos muito a sério os resultados dos alunos. A gente simplesmente não abre mão do sucesso de cada um deles. Então, se você realmente quer vender seus serviços com preço com alto valor agregado, vai precisar se planejar. Na segunda-feira, às 7h30 da manhã, vai chegar um e-mail para você com um vídeo onde eu vou explicar tudo sobre essa oportunidade. Nós vamos abrir uma turma online do Protocolo Avançado de Vendas. No vídeo de segunda, eu vou te passar todas as informações que você vai precisar saber para ter acesso ao curso ainda de manhã. E se quiser, já aplicar à tarde uma parte dos conteúdos. É rápido mesmo. Muita gente acha que precisa de dezenas de horas de aula para aprender a vender, mas isso não é uma verdade absoluta. O Protocolo Avançado de Vendas é um curso de simples absorção, porque eu já tive o cuidado de construir os modelos para você. Eu não quis desperdiçar o seu precioso tempo te explicando todas as pesquisas de neurociência que estão aplicadas nas abordagens protocoladas. Acredite, eu já gastei esse tempo por você. No curso eu te entrego a base da estratégia para você. Mas se você quiser criar novas abordagens, ok, mas de verdade você vai ter isso tudo mastigadinho. É só assistir às aulas e aplicar. É claro que todo esse conhecimento organizado dessa forma, com esse nível de detalhe, tem o seu valor. Mas eu posso te afirmar que você terá o retorno desse investimento em 30 dias ou menos.
como aconteceu com vários alunos. A Larissa, por exemplo, dobrou o faturamento dela em 30 dias. Eu não tinha uma visão de vender a odontologia, mas aí eu comecei a mudar. Com 30 dias eu já vi que eu dobrei o faturamento da minha empresa. Tem altas dicas que o Andrei dá, que é isso que faz a gente perceber que a gente pode ganhar mais. Se eu pudesse resumir o pode em uma frase, eu resumiria felicidade. Nós decidimos, por capricho, por cuidado, ter uma turma bem pequena. E não somente entregar todo o protocolo avançado de vendas, mas também mais 3 bônus que são super valorizados pelos nossos alunos de mentoria. Um eu já mencionei, que é sobre captação de pacientes particulares. O outro também já te disse, que é como encontrar os motivos e as palavras certas de cada paciente para fechar uma venda. E o outro, vamos te ensinar os fundamentos do marketing digital avançado. Eu garanto que 90% das agências de marketing digital do Brasil não sabem o que você vai aprender com esse bônus. Eu não estou aqui para que você entre nessa turma e aumente o seu currículo. Eu estou aqui para fazer desse curso um divisor de águas na sua vida. E por isso, além dos 3 bônus de alto impacto que eu já mencionei, decidi oferecer mais um, absolutamente exclusivo, que só uma turma minha de Brasília já viveu essa experiência fantástica. Nós chamamos de Clínica de Vendas. Já se imaginou participar ao vivo de uma clínica de vendas comigo? Na Clínica de Vendas eu vou construir o seu plano de tratamento ao vivo, usando todas as estratégias que eu conheço para você construir uma oferta irresistível para o seu paciente, com um gigante valor agregado. É assim, você me envia os exames complementares e outras informações que eu vou precisar e eu construo o passo a passo da sua abordagem com o paciente. Abrimos uma grande exceção e vamos oferecer esse bônus, mas ele tem uma particularidade. Quem vai poder enviar seus casos clínicos serão somente as 7 primeiras pessoas que se matricularem no curso. É uma forma de selecionar quem realmente quer gerar resultado de verdade na odontologia e vai tomar a decisão na segunda, 7h30 da manhã. Só essa clínica de vendas já valeria o curso todo. Recomendo de verdade que se agende para garantir a sua vaga imediatamente após chegar o e-mail, pois depois que preencher a turma, a gente não abre nenhuma exceção. E só para você se animar pelo que está por vir na sua vida, encerre esse vídeo com depoimentos de alunos que aplicaram o nosso método e transformaram suas vidas e a sua carreira profissional. O próximo vídeo pode ser o seu, só depende de você. Agenda aí, segunda-feira, 7h30 da manhã, e a gente se encontra lá. Eu sou a doutora Lízia Rocha, sou formada há 23 anos aqui pela UFO e sou apaixonada pela odontologia. Atendia vários convênios e o que aconteceu? O que eu recebi, além de dor de cabeça, era assim, um monte de problemas. Num congresso eu recebi um folder, falei assim, André Ferraz fazer uma palestra aqui em Uberlândia, eu falei assim, poxa. E realmente tudo que ele falava tinha sentido. Então assim, foi muito bom. O dentista não tem essa formação, como que fazer, como lidar com dinheiro, quanto que eu recebo, quanto que eu pago, quanto vale a minha hora clínica. As dicas que ele dá, gente, gatilhos pra gente aprender, fazer pensar, fazer ler. Em 30 dias eu aumentei 62% o meu faturamento e isso só veio crescendo. A percepção do pódio, pra mim, foi essa, que a gente tem que ser ilimitado. Pódio o que você precisa para se tornar melhor. Meu nome é Daisy, sou especialista em ortodontia. Eu era muito profissão e quase não vivia minha vida com plenitude. E a oportunidade do convite que o André me fez de participar da palestra foi assim, transformadora na minha vida. Eu bati o recorde de faturamento de 13 anos da minha vida após o pódio. Ao comparar, eu percebi que eu tive um aumento nesse meu faturamento em 41%. Então o pódio ele fez abrir a nossa caixinha do sonho de fazer o nosso melhor. Sou formado pela Universidade Federal de Uberlândia e atuo na área de implantodontia e periodontia. Sou formada pela UFO há 15 anos, comecei minha vida na dentística. Antes de conhecer o pódio, o que mudou muito é que a gente queria chegar até algum lugar, mas não tinha os meios de como chegar até esse lugar. Eu percebo que quanto mais a gente faz, maior credibilidade cresce para os pacientes, porque realmente já faz parte da gente. No segundo mês após fecharmos com o pódio,
nós tivemos um acréscimo de 141% no nosso faturamento e foi o recorde até hoje nos meus 17 anos de formado. Só tenho muita gratidão, muita mesmo.